Olá, tudo bem com você? Hoje, dando sequência aos nossos estudos de direito eleitoral, nós vamos falar sobre as condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Para você se situar melhor com relação a essa matéria, esse assunto, você pode ir ao artigo 73 até o artigo 78 da Lei Federal 9.504 de 97, que é a Lei Geral das Eleições. Ali você vai achar a descrição dessas condutas que são vedadas aos agentes públicos durante campanhas eleitorais. Bom, a primeira observação que eu faço com relação a esse assunto é uma certa imprecisão temporal, porque a própria lei intitula essa seção como condutas que se vedam durante as campanhas eleitorais. Só que a gente vai ver ao longo dessa conversa que muitas dessas vedações se referem a condutas proibidas também antes das campanhas eleitorais e algumas para depois das campanhas eleitorais. Então, na verdade, são vedações que se relacionam às eleições, porém, não são apenas aquelas naquele período propriamente chamado de campanha eleitoral, que é ali alguma coisa em torno de 45 a 60 dias antes das eleições. Não, pega períodos que tanto ocorrem antes das eleições ou antes desse período de campanha eleitoral, como situações que ocorrem depois desse período de campanha eleitoral. O que seriam, em resumo, antes de entrarmos nos detalhes, o que seriam, em resumo, essas condutas vedadas? Bom, o que se procura aqui é evitar o chamado uso da máquina pública, o uso da máquina administrativa ou da estrutura do poder público e dos recursos públicos e do patrimônio público em favor de determinado candidato, partido ou coligação. O que se busca, enfim, aqui é garantir o princípio da igualdade de oportunidades entre candidatos e evitar, ao máximo possível, que pessoas que estão no poder, que são detentoras do poder, possam utilizar esse poder, possam utilizar a estrutura da administração pública para favorecer determinados candidatos. Então, esse é o grande objetivo. O foco está, portanto, nos agentes públicos. Já adianto também como uma segunda ressalva importante nessa questão, além daquela questão do marco temporal, é que algumas dessas condutas que a gente verá na sequência não são direcionadas só para agentes públicos, mas também para pessoas privadas que poderão ser penalizadas com relação a isso, exemplificando desde já como proprietários de emissoras de televisão, enfim, apresentadores de programas de TV, enfim, não são agentes públicos, mas podem ser penalizados. Bom, qual é o conceito de agente público que é utilizado? A própria lei, ela vem dizer que considera como agente público aquele que exerce, ainda que transitoriamente e sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ou seja, em qualquer uma dessas circunstâncias, quando a pessoa exerce mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública. A gente, no esforço de simplificação disso tudo, para que vocês possam ter muito claro à frente de vocês o que é o agente público sobre o qual recaem as vedações da Lei Geral das Eleições, a gente pode dizer que estão aqui nesse conceito os agentes públicos. E os agentes públicos, eles podem ser subdivididos em, primeiro, agentes políticos, que são os detentores de mandato, os ministros de Estado, os secretários de Estado, os secretários municipais e cargos assemelhados. Então, entram os agentes políticos, entram nessa vedação, os servidores públicos, e aí quando eu falo de servidores públicos, tanto faz serem servidores efetivos,
servidores comissionados ou ocupantes de cargo de provimento em comissão ou cargo de confiança e ainda os servidores contratados, que é aquela contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme artigo 37, 9º da Constituição Federal. Bom, além dos agentes políticos, dos servidores públicos, eu tenho ainda nesse alvo das vedações de condutas, os particulares em colaboração com o poder público. Por exemplo, se a pessoa está fazendo parte de uma comissão pública, ele faz parte da Comissão de Meio Ambiente, ele faz parte do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Saúde, como representante da sociedade civil, ele é um particular em colaboração com o poder público e nessa condição, essas condutas vedadas também recaem sobre a pessoa dele. Bom, aí a gente faz aqui algo, uma ressalva extremamente importante, eu quero que você ouça isso com todo cuidado, é que, segundo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a configuração da conduta vedada, e a gente vai ver cada uma delas agora na sequência, mas a configuração da conduta vedada, anotem isso aí, não depende da potencialidade lesiva. Eu não posso usar como argumento de defesa pela utilização de uma conduta vedada, dizer, foi uma conduta tão simples, incapaz de influenciar o resultado da eleição. Não importa. Há uma presunção objetiva da desigualdade e há a desnecessidade de se provar a potencialidade lesiva, ou seja, a desnecessidade de se demonstrar que aquela prática foi suficiente para modificar o resultado da eleição. Ou seja, a configuração da conduta vedada em campanhas eleitorais se dá independentemente dessa conduta ser suficiente para influir no resultado da eleição. Então, isso não faz diferença, isso não importa para a justiça eleitoral. Bom, se você atua como profissional do direito durante uma campanha eleitoral, em quaisquer dos postos possíveis de se trabalhar em campanhas eleitorais, como é que se dá, como é que se processa isso? Imagine, então, que você é advogado de um candidato e o seu candidato é adversário do atual prefeito que é candidato à reeleição. E o prefeito está utilizando a máquina pública, a estrutura da administração pública em favor de si e de candidatos a vereador que o apoiam, por meio de qualquer das condutas vedadas aqui na Lei Geral das Eleições. O que você tem que fazer? Você tem que propor uma representação eleitoral. Em se tratando de eleição municipal, como no exemplo que eu dei, você vai dirigir-se ao juiz eleitoral e apresentar a ele uma representação eleitoral contra essas pessoas que estariam praticando conduta vedada, visando aqui que o juiz reconheça que há a prática da conduta vedada e, em reconhecendo a prática da conduta vedada, ele aplique à pessoa as punições que devem ser aplicadas, que eu vou falar aqui como última fala nesse segmento da matéria. Bom, além do partido, da coligação ou do candidato lesados que querem denunciar a conduta vedada, o Ministério Público também tem legitimidade para entrar com essa representação eleitoral com o objetivo de buscar o reconhecimento dessa conduta vedada e gerando consequências, às vezes, muito graves, inclusive com a cassação do registro ou a negativa do registro em desfavor de quem as haja praticado. Bom, feitas essas considerações iniciais, vamos falar então dessas condutas que são listadas ou estão listadas a partir do artigo 73 da Lei 9.504. Bom, já no inciso 1º do artigo 73, nós temos lá como conduta vedada
a cessão e uso de bens públicos. Quando eu falo de bens públicos, eu estou me referindo aqui a todas as coisas de valor econômico que sejam de domínio público. Todas as coisas de valor econômico que pertençam ao domínio público. Eu trago aqui alguns exemplos e para tentar aclarar bem o que é essa vedação. Por exemplo, eu não posso fazer comício em imóvel público de uso especial ou imóvel público, um bem público dominial. Então, eu não posso liberar o pátio de uma escola para fazer um comício. Eu não posso liberar o auditório de uma escola pública ou de um prédio público para fazer um comício. Eu estou frisando aqui que essa vedação recai sobre imóveis públicos dominiais e de uso especial, porque os bens de uso comum, as ruas, por exemplo, lá eu já posso fazer propaganda. Mesmo assim, com algumas ressalvas que vamos dizer na sequência, já falamos, na verdade, quando abordamos a questão da propaganda eleitoral. Então, o primeiro exemplo é o comício em bem imóvel público dominial ou de uso especial. Outro exemplo, usar veículo oficial para transportar material de campanha. O material gráfico do governador, candidato à reeleição, é só um exemplo, claro, ele ficou pronto, aí o que ele faz? Ele pede o carro lá que atende ao gabinete do governador, o carro que pertence ao governo do estado, para ir lá buscar o material. Não, não vai, não pode, é conduta vedada em campanha eleitoral. Reunião com pais de alunos ou com servidores dentro do bem público com o objetivo de obter apoio eleitoral. Também, o uso do bem público ali já é uma conduta vedada, porque eu estou me valendo do patrimônio público, aproveitando dos confortos e facilidades do patrimônio público para fazer uma reunião ali com aquele público. Questões que já foram tratadas em jurisprudência, como, por exemplo, a cessão de banco de dados restrito da administração pública. Hoje a gente tem vedações muito severas com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas uma atitude frequente em anos anteriores eram cadastros, banco de dados com endereços e outros dados de contribuintes ser repassado para um determinado candidato como forma de munir o seu comitê de campanha, a sua coordenação de campanha de informações valiosas para a definição de estratégias de campanha. Isso também está vedado porque são bens de valor econômico, não são bens móveis nem imóveis, mas também encontra-se aqui como algo que está vedado na lei eleitoral. Importante dizer, eu falei aqui, não pode fazer comício em bens imóveis públicos, dominiais ou de uso especial. Mas as convenções partidárias, elas podem sim. A lei ressalva expressamente a possibilidade de que imóveis públicos sejam emprestados a partidos para que eles realizem as convenções partidárias para a escolha de candidatos, dentro do período permitido na legislação eleitoral, que vai de 20 de julho a 5 de agosto. Repito, as convenções partidárias, que são assembleias dos partidos para a escolha dos seus candidatos, para definir questões de candidatura, de coligações, etc., elas têm que ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto do ano da eleição, e essas convenções elas podem ser feitas em imóveis públicos. Há uma autorização expressa na lei. Uma outra autorização expressa na lei, que é uma exceção a essa regra que veda a cessão de bem público, é a utilização de residências oficiais para serem utilizadas para reuniões eleitorais, reuniões de campanha. Sim, o presidente da República, ele mora no Palácio da Alvorada, ele pode fazer reuniões no Palácio da Alvorada para definir estratégias de campanha. O governador de Minas Gerais, eu não sei se ele mora no Palácio das Mangabeiras, mas é a residência oficial do governador do estado de Minas Gerais, ele pode fazer reuniões lá na residência oficial, mas tem uma ressalva, ele pode fazer reuniões, não pode fazer ato público, ele não pode fazer um comício. Ele não pode fazer uma manifestação lá dentro dessa residência oficial, mas essas reuniões, elas podem acontecer. Agora,
A infração, a infringência dessa conduta vedada gera algumas penas. A suspensão da conduta, é claro, se você for entrar com uma representação eleitoral. A primeira coisa que você vai fazer, até como cautelar, como medida liminar, como uma tutela de urgência, você vai pedir que se suspenda a conduta imediatamente. Essa é uma das punições aplicáveis. A aplicação de multa e a cassação do registro ou perda do diploma, a depender do momento em que sai a decisão judicial. Né? Se a pessoa já está eleita e diplomada, eu não vou falar mais de cassação de registro por causa da preclusão, mas eu vou falar na perda do diploma. Se a pessoa ainda não está eleita ou se eleita ainda não está diplomada, aí eu já falo na cassação do registro. Olha que penalidade grave, porque a pessoa deixa de ser candidata. Portanto, é importante, caso alguém trabalhe aí assessorando campanhas eleitorais, que se esteja atento a esse tipo de situação. Eu dei aqui o exemplo municipal, mas isso vale em qualquer nível de eleição, para qualquer cargo, para deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente, prefeito, vereador, enfim, essas vedações se aplicam a todos esses cargos. Então, essa é a primeira das vedações do artigo 73, inciso 1º. A segunda vedação está no artigo 73, inciso 2º, que é o uso de materiais e serviços da administração pública. Enfim, eu não posso utilizar materiais e serviços da administração pública a favor de candidatos, partidos ou coligações. Beleza. Bom, o que está incluído dentro dessa vedação? Eu trago aqui alguns exemplos, e os exemplos não são para esgotar as possibilidades, mas tem uma finalidade aqui apenas ilustrativa, para aclarar o entendimento do tipo de vedação de que estamos falando. Bom, o transporte oficial para evento eleitoral. Eu pegar o carro, vai ter um comício do prefeito candidato à reeleição, aí o comício é às 7 horas da noite, num bairro da periferia, na hora que dá 6 horas, o pessoal está saindo da repartição e vai todo mundo no carro da prefeitura para o comício. Não. Aí eu posso usar o carro da prefeitura para levar o prefeito para o comício? Não. Eu não posso usar veículo público para nenhum tipo de atividade de campanha. O transporte, portanto, está vedado utilizando o veículo público. Outro exemplo que a gente dá é a utilização de gráfica oficial para impressão de material de campanha. Enfim, são vedações tão óbvias, né? Mas, enfim, a lei quis ser clara com relação a isso. Se eventualmente a administração pública dispor de algum trabalho, serviço gráfico, né? Desculpem, ela não vai poder utilizar esse serviço gráfico em favor de nenhum candidato, incluindo aqui nesse serviço gráfico, serviço reprográfico, né, que é a produção de cópias para qualquer sentido, seja para o material oficial de campanha, seja para o material espúrio, por aquilo que está contra a lei, não importa. Né, não pode usar esse tipo de serviço a favor de candidato. A remessa ainda de correspondência custeada com recursos públicos, com conotação eleitoral. É possível que haja prerrogativas, por exemplo, de parlamentares, com relação ao uso da gráfica do Senado ou outro tipo de gráfica que dispõe o poder público, de encaminhar certos tipos de correspondência às suas bases eleitorais em épocas normais. Essas prerrogativas elas podem ser mantidas desde que o material enviado não tenha conotação eleitoral. O conceito de conotação eleitoral vai depender de caso a caso. Enfim, resumidamente eu vou dizer, o candidato não pode pedir votos por meio desse material que ele encaminha. Bom, é bom lembrar, para enfatizar, que essas vedações referem-se a algo custeado pelo poder público. Então, o candidato que encaminha, por exemplo, um informativo sobre o que ele fez durante o mandato dele. Ele vai ser agora candidato a deputado estadual, ele é candidato à reeleição a deputado estadual, e ele quer mandar para o eleitorado lá da região dele
um informativo impresso ou na forma eletrônica, dizendo tudo que ele fez durante o mandato dele? Pode? Bom, se ele está pagando com dinheiro do bolso dele, ele pode fazer à vontade. Não tem problema. Sabe? Então é algo que é possível que ele faça antes do período eleitoral. Quero lembrar que se ele fizer durante o período de campanha eleitoral, isso vai entrar nos gastos de campanha e vai entrar também na prestação de contas dele, que é uma outra questão, é uma outra atenção que você vai ter que ter durante a campanha eleitoral. Essa vedação do uso de materiais e serviços públicos em favor de candidato, partido ou coligação, ela é válida não apenas nos 3 meses que antecedem as eleições, que é um prazo normal aqui, meio que padronizado, mas vale também, assim como a vedação anterior, durante todo o ano eleitoral. Aqui as penas aplicáveis também, a suspensão da conduta, multa, a cassação do registro ou a perda do diploma. Essa é a segunda vedação. A terceira vedação é cessão ou uso de servidor ou empregado público, é o artigo 73, inciso 3º. Cessão ou uso de servidor ou empregado público. Observe que há 2 verbos na conduta vedada. O verbo ceder e o verbo usar. Então, quando eu imagino a conduta vedada ceder, eu vou pensar, então, que essa conduta ela é apta a ser praticada por autoridade pública que detenha competência legal para fazer a cessão do servidor, ou que haja essa autoridade como quem tem essa competência. Ou seja, no núcleo está aqui do verbo ceder a competência real ou fictícia ou presumida de se fazer a cessão do servidor, a disponibilização do servidor para a campanha eleitoral. Quando eu coloco o verbo usar no núcleo da conduta vedada, essa conduta será praticada por quem vai se beneficiar da cessão do servidor. Então, observe que há aqui uma conduta, conforme eu disse lá no começo, uma conduta a ser praticada não pelo agente público, mas que pode ser praticada pelo particular que recebe uma benesse indevida da administração pública, como aquele que vai usar o servidor. Então, aqui é ceder ou usar o servidor público. Essa vedação ela se aplica aos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e se aplica também ao Ministério Público e aos tribunais de contas, ou seja, qualquer tipo de servidor ou empregado público. Quando eu falo de empregado público, a gente é remetido aqui ao direito administrativo, que tem um vínculo muito grande com o direito eleitoral. Eu estou me referindo aqui àqueles que estabelecem um vínculo baseado na consolidação das leis do trabalho, que normalmente são agentes públicos vinculados a empresas públicas ou sociedades de economia mista. Muito bom. Algumas questões aqui, algumas ressalvas são importantes aqui. Então quer dizer que o poder público não pode ceder o servidor. Sim, ele não pode ceder o servidor para comitês eleitorais, para campanhas eleitorais. Sim, mas eu quero lembrar, são ressalvas importantes, que essa vedação não se aplica caso o servidor esteja de férias ou em gozo de licença, remunerada ou não. O servidor pode tirar uma licença sem vencimentos para trabalhar na campanha. Ele pode aproveitar o período de férias dele para trabalhar na campanha. Ou ainda, ele, final de semana está de folga, ele resolve dedicar o final de semana a favor da campanha. Quanto a isso, nenhuma vedação, nenhum problema. Férias, licença ou durante a folga do servidor. Mas aí, é sempre bom a gente... Há muitos detalhes que a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, porque eles fazem a diferença no momento de se definir se há um abuso ou não do poder, se há o uso ou não da máquina administrativa, que é o seguinte: se esse servidor ele foi para lá nas férias, ele foi para lá porque estava de licença, ele foi para lá porque foi durante a folga, mas ele foi porque ele foi pressionado, ele foi compelido pelo agente público, um superior hierárquico seu, que vai pressioná-lo, constrangê-lo ou ameaçá-lo,
Observe, mesmo que ele vá fora do expediente, se ele foi nessas condições, a gente vai estar diante de um abuso do poder político, que é uma outra situação tratada na Lei Complementar 64, no seu artigo 22. Então, igualmente grave, que vai gerar consequências gravíssimas para a campanha, mas é uma outra situação. Observe, ele está lá, estou no fim de semana, estou na folga, mas descobre-se que ele está fazendo isso porque ele foi ameaçado de perder o emprego, ameaçado de ter algum tipo de perseguição, ameaçado de ser transferido de setor, e ao ser transferido de setor ele vai perder algum tipo de vantagem. Aí, embora não se encaixe nessa vedação, porque ele está de folga, vai encaixar no abuso do poder econômico, se ele foi ameaçado ou constrangido a atuar na campanha. Uma outra questão importante, já objeto de análise da Justiça Eleitoral, é que o servidor, mesmo que esteja atuando lá de férias, licença ou fora do expediente, ele não deve usar o uniforme da repartição. Por quê? Para que o eleitor menos informado, o eleitor desavisado, menos esclarecido, não fique imaginando que o poder público está fechado, que oficialmente o aparato estatal está, enfim. Então, não usar o uniforme, mesmo que esteja o servidor atuando lá fora do seu horário de expediente. Bom, uma pergunta que se pode fazer é assim, mas aqui, e se os servidores, por iniciativa própria, fizerem durante o horário de expediente reuniões de apoio eleitoral? Ou se o servidor, durante o horário de expediente, sem falar nada com ninguém, ele sai da repartição pública, dá uma escapada lá, e vai lá na sede do comitê participar de uma reunião que está acontecendo. Encaixa aqui? Não, claro que não encaixa aqui nessa vedação. Ninguém está cedendo o servidor. Eventualmente pode lá até usar, mas a princípio o que está acontecendo aqui é um ilícito funcional. É um servidor que larga o horário de serviço e ele vai ter que ser tratado, esse ilícito funcional, nas formas lá do Estatuto dos Servidores, das normas que regem lá o contrato de trabalho daquele servidor, e ele vai ter que ser penalizado para tomar uma suspensão, vai cortar o dia dele. Mas se ele vai de moto próprio, ele vai assim, sem conhecimento da chefia ou sem autorização da chefia, ele vai, claro, isso não se encaixa propriamente na medida aqui tratada. Tá bem? Essa é a terceira vedação, a cessão de servidor ou empregado público. A quarta vedação está no inciso 4º do artigo 73, que é o uso promocional de distribuição de bens e serviços. Bom, o que se veda aqui nessa conduta é o uso promocional em anos eleitorais, não apenas naquele períodozinho curto que antecede as eleições, mas durante todo o ano eleitoral. O que se veda aqui é o uso promocional de bens e serviços públicos, ou seja, uma distribuição de tal forma que seja feita para direcionar ou para favorecer determinado candidato, partido ou coligação. Na verdade, é até um erro dizer que essa vedação se aplica em ano eleitoral, porque ela se aplica em qualquer ano, mesmo que não seja ano eleitoral. Eu não posso utilizar o aparato público em favor de quem quer que seja. Isso viola o princípio constitucional da impessoalidade que é tratado no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Eu faço uma ressalva que essa vedação do inciso 4º do artigo 73, do uso promocional de bens e serviços, da distribuição de bens e serviços em ano eleitoral, não se confunde com a vedação do artigo 73, parágrafo 10, que trata da distribuição de bens e serviços em ano eleitoral, caso não se atenda aos requisitos mencionados lá no parágrafo que eu vou explicar. Há uma outra vedação de distribuição de bens e serviços no ano eleitoral. Observe, eu volto a dizer, aqui, essa conduta veda o uso promocional. Mas há um outro dispositivo, que é o parágrafo 10, que veda a própria distribuição, desde que não se atenda a alguns requisitos que eu vou
explicar na sequência. Eu menciono isso aqui só para você não confundir essa questão. No inciso 5º, do artigo 73, eu tenho uma outra vedação que eu chamo aqui, numa tentativa de síntese, de movimentação funcional. Então, nos 3 meses que antecedem as eleições, há algumas, até a posse dos eleitos, observe que eu tenho um interregno aqui que vai de 3 meses, dos 3 meses que antecedem as eleições, até a posse dos eleitos, há vedações durante todo esse interregno que se referem a servidores públicos, e que a gente chama de movimentação funcional. Então, o que não se pode fazer durante esse período? Eu não posso nomear, contratar ou de qualquer forma admitir servidor público. Então, as contratações temporárias, as nomeações, em geral, não podem acontecer nos 3 meses que antecedem as eleições até a posse dos eleitos. Não pode. Eu não posso demitir sem justa causa. A gente coloca aqui demitir sem justa causa porque está assim na lei. Na verdade, não existe demissão sem justa causa, porque a demissão ela pressupõe a justa causa no direito administrativo, tá? Porque a gente está tratando aqui basicamente do direito administrativo. Mas eu não posso, então, dispensar sem justa causa. Eu não posso suprimir ou readaptar vantagens para mais ou para menos. Vantagens remuneratórias, vantagens pecuniárias do servidor. Então, dos 3 meses que antecedem as eleições até a posse dos novos eleitos, eu não posso suprimir vantagens, eu não posso readaptar vantagens. Eu não posso nem diminuir e nem aumentar vantagens remuneratórias, vantagens pecuniárias do servidor, para que eu não use isso, seja para me favorecer, então, se eu vou fazer um agrado aqui porque os servidores e suas famílias vão votar em mim, ou seja para não prejudicar determinada categoria de servidor que é flagrantemente contra a pessoa, não, então eu vou tirar uma vantagem deles, uma vingancinha aqui e tal. Não pode, nem uma coisa e nem outra. Dificultar ou impedir o exercício funcional, eu começo a transferir para longe da sede, para um bairro distante, extremamente dificultoso, certos servidores, só como forma de dificultar o exercício profissional. Não posso, eu não poderia, na verdade, em época nenhuma, assim como remover, transferir ex officio, a não ser, quer dizer, eu posso, desde que seja a pedido do servidor, ou exonerar servidor público. Então, observe, é uma série, tem pelo menos 5 núcleos aqui de ações vedadas dentro desta conduta vedada, sob aqui o título de movimentação funcional, e algumas coisas importantes, então, a gente precisa dizer sobre essas vedações relacionadas à movimentação de servidor. Admissão, demissão, readaptação de vantagens, etc. Bom, pode acontecer, assim, vamos imaginar, então, que eu tenho eleições municipais. Então, na cidade A, não aconteceu nada. Na cidade A, não aconteceu nada. Mas há uma perseguição contra servidores que trabalham na prefeitura da cidade B, mas que são eleitores na cidade A. Cidades muito próximas acontece isso, né? Em regiões metropolitanas, né? Eu trabalho na cidade B, mas eu moro na cidade A. E aí, de repente, tem um grande número de servidores que moram na cidade A e trabalham na prefeitura da cidade B, eles são perseguidos lá na cidade B, na prefeitura da cidade B, porque o prefeito lá é amigo do prefeito de cá e está invocado com alguma questão. Se isso acontecer, configura de novo o abuso do poder político. Não é exatamente a conduta vedada aqui, mas o prefeito de lá e o de cá estão praticando abuso de poder político e por isso podem também perder a sua candidatura, dentre outras punições, inclusive ficarem inelegíveis nas eleições que se processarem nos 8 anos subsequentes, além de perderem a candidatura nesta atual eleição. Uma questão importante aqui, que as pessoas se confundem, a lei, nessa conduta vedada, não está proibindo
a realização de concurso em ano eleitoral. Não, não está proibido. Não há momento nenhum falando aqui que fala, ó, admitir, nomear, contratar, demitir, suprimir vantagem, dificultar o exercício, fazer transferência, remoção, exonerar, mas não fala fazer concurso. Fazer concurso pode. Em ano eleitoral não tem nenhum tipo de vedação com relação a isso. E vou dizer mais. É possível ainda, mesmo nos 3 meses antes das eleições e até a posse dos eleitos, nomear servidores efetivos aprovados em concurso, desde que o concurso, atenção, eu vou repetir, eu posso nos 3 meses que antecedem as eleições, até a posse dos eleitos, nomear servidores efetivos que hajam sido aprovados, portanto, em concurso público, desde que o concurso haja sido homologado em até 3 meses antes das eleições. Para não ficar aqui uma informação pela metade, quero lembrar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, ela fala que é nulo de pleno direito o aumento de despesa de pessoal nos últimos 180 dias do mandato. Observe que conhecer o direito eleitoral vai demandar também o manejo de normas que estão fora do microsistema jurídico do direito eleitoral, como, por exemplo, aqui a Lei de Finanças Públicas, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, mesmo que eu possa fazer nomeações aí, depois da aprovação do concurso, mesmo nos 3 meses antes e até a posse dos eleitos, há essa vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda a geração de despesa de pessoal, o aumento, melhor dizendo, da despesa de pessoal nos últimos 180 dias do mandato. E algumas exceções também de nomeações que poderão acontecer. Quais as nomeações que podem acontecer? Cargos comissionados e funções de confiança, isso se mantém. Cargos de provimento em comissão são aqueles cargos para os quais a lei instituidora do cargo prevê que o cargo é de livre investidura ou livre nomeação e livre vacância. São cargos exoneráveis ad nutum, que podem ser exonerados a qualquer momento. Então, e se tratando de cargo de confiança ou cargo de provimento de comissão, tanto eu posso nomear como exonerar, mesmo dentro desse interregno dos 3 meses antes da eleição até a posse dos eleitos. É uma exceção. Outra exceção cargos do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas e órgãos da Presidência da República. Terceiro, já mencionei aqui a nomeação de aprovados em concurso público, desde que o concurso tenha sido homologado até 3 meses antes da eleição. A contratação temporária ou necessária para o funcionamento inadiável de serviços essenciais, desde que o chefe do poder autorize. Eu me lembro, recentemente, agora, durante a pandemia, houve eleições municipais durante a pandemia. E a situação colocada foi a seguinte: com as aulas online, era necessário a contratação de um contingente de servidor que não existia, que eram técnicos especializados em televisão, em direção de programa, na parte técnica, gente que não tinha. Então eu precisava, como condição para dar continuidade nas aulas, contratar gente nessa área, mesmo naquele período eleitoral. Essa contratação foi possível porque o chefe do Poder Executivo, o próprio prefeito, autorizou. E há, portanto, um permissivo legal com relação a essa possibilidade. Uma outra exceção a essas vedações todas que a gente mencionou é a transferência e remoção de militares, policiais civis e agentes penitenciários. Polícia Penal. A sexta vedação, a gente está caminhando bem aqui, né? A sexta vedação diz respeito à transferência voluntária de recursos. Nos 3 meses que antecedem as eleições, é vedada a transferência voluntária de recursos da União para os estados e municípios e dos estados para os municípios. Gente, aqui o objetivo é óbvio, né? O governador do estado está muito interessado que o prefeito de tal cidade se reeleja,
faltando aí poucas semanas para a eleição, ele despeja dinheiro naquela cidade para favorecer o candidato. Ou o presidente quer que um governador ou um prefeito de uma grande cidade se reeleja, ele faz a mesma coisa, o que se quer evitar esse tipo de coisa. Isso, então, 3 meses antes das eleições, eu não posso fazer isso. Só poderei fazer, entretanto, deixa eu só fazer aqui uma observação. O que é repasse voluntário? Bom, para você entender o repasse voluntário, imagine que há 2 tipos de repasse, um repasse obrigatório e um repasse voluntário. Há uma transferência compulsória de valores e há uma transferência de valores que ela é contratual. É voluntária no sentido que o ente que tem mais dinheiro, a União ou o Estado, repassa para o município se fizer um acordo, um convênio, um contrato de repasse, alguma coisa nesse sentido. As transferências compulsórias, não. São aqueles recursos que a Constituição impõe que sejam repassadas para o município, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios, a cota parte do ICMS, só para dar um exemplo. E os repasses, as transferências voluntárias, não. São acordos, convênios que são assinados, contratos de repasse, enfim, e o dinheiro chega da União ou do Estado para os municípios, ou da União para os Estados. Muito bom. Então, entendi. Não entendi, então. Quer dizer que nos 3 meses antes das eleições eu não posso passar dinheiro voluntário. Contudo, há exceção que a própria lei prevê com relação a esse repasse. Ou seja, situações em que o repasse pode ser feito nos 3 meses antes das eleições. Primeiro, se ele se referir a uma obrigação formal pré-existente. Então é o seguinte, olha, está sendo passado agora, faltam 2 meses e meio para a eleição, o dinheiro está chegando. Sim, mas o convênio, o ajuste foi fechado lá atrás, antes dos 3 meses. Além disso, e aqui é um "e", é uma condição cumulativa, não é alternativa. Além disso, a obra ou serviço já estava em andamento. Então, observe, se há uma condição formal pré-existente, um ato formal pré-existente, um convênio, uma parceria qualquer firmada, um contrato de repasse, anterior aos 3 meses, e além disso, a obra ou serviço já estava em andamento, aí pode passar. Porque o que está aqui no núcleo dessa exceção, como motivação dessa exceção, é que não faz sentido parar uma obra em execução, podendo causar prejuízo maior para o poder público. Então, nesse caso, eu posso ter problemas maiores e acarretar problemas maiores para o poder público. A 7ª vedação é aquela que eu mencionei agora há pouco, do 73, parágrafo 10. Peço desculpas por estar toda hora molhando a garganta, realmente o clima está muito seco hoje, com problemas aqui, mas enfim, a gente vai indo em frente. Então, eu mencionei o 73, parágrafo 10, que diz o seguinte, que é proibido no ano da eleição a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Aí você toma um susto, mas o professor lá atrás só falou que era só proibido o uso promocional no ano da eleição. Aqui está dizendo no 73, parágrafo 10, que é proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios pela administração no ano da eleição. Sim, mas aí tem a ressalva. Qual é a ressalva? A ressalva é que essa distribuição ela poderá ocorrer, primeiro, nos casos de calamidade pública ou estado de emergência, vai acontecer uma enchente, um vendaval, alguma coisa desse sentido, e que as pessoas precisam do socorro do poder público em caso de emergência ou calamidade. Então, nesse caso, pode, mesmo na eleição. E a segunda hipótese é em caso de programas sociais autorizados em lei, que já estejam em execução orçamentária desde o exercício anterior. Então, observe, se o programa social já existia desde o ano anterior, com previsão em lei e já em execução, não basta ter a previsão. Lá no finalzinho do ano aprovou correndo lá uma lei para poder implementar no ano da eleição. Não.
Não só previsão legal, já tinha que estar em execução no ano anterior o programa social. Nesse caso, eu posso continuar distribuindo esses bens e serviços durante o ano da eleição. Afinal de contas, eu não vou parar aí esse programa federal de transferência de recursos financeiros para famílias carentes. Eu não preciso parar em ano de eleição, eu posso continuar. Por quê? Porque ele já existe desde algum tempo e já vem sendo executado desde algum tempo. Então, não preciso parar. Nesse caso, não há vedação. Uma pergunta que talvez você faça, professor, mas pode, no caso, aumentar o valor? Sim. Mesmo em ano eleitoral, é possível aumentar o valor dos benefícios. Aí, é claro que esse aumento tem que ser, assim, razoável, tem que ser um crescimento normal, razoável do valor, justificado do valor, para que não haja o abuso do poder político e o abuso do poder econômico, né? O valor vem ali, de repente, no ano da eleição, assim, do nada, eu multiplico 5 vezes o valor. Aí não, aí sem uma justificativa para isso, porque lógico, se tiver toda uma demanda social, uma crise, um estudo técnico apontando para aquele novo valor, aí não tem problema. Aí é possível também. A oitava vedação que eu quero me referir com vocês, ela se refere à distribuição de bens e serviços por entidades sociais vinculadas a candidatos e mantidas por esses candidatos. Às vezes acontece, o candidato ele tem um vínculo com uma associação de amparo ao menor, enfim, um órgão de amparo a pessoas com deficiência ou famílias carentes, etc. Tudo bem. Em ano de eleição, essa entidade vinculada a esse candidato não poderá fazer a, a distribuição de bens e serviços públicos. Essa distribuição normalmente é feita por meio de termos de colaboração, acordos de cooperação, convênios ou instrumentos congêneres firmados com o poder público. Então a gente já sabe que em ano de eleição não pode. Entidades, repito, assistenciais privadas, filantrópicas ou não, vinculadas a candidatos. Bom, há uma outra vedação, é a nona, a gente está avançando bem aqui, que diz respeito à chamada publicidade institucional, é que nos 3 meses que antecedem as eleições é vedada autorizar a publicidade institucional. Autorizar e fazer a publicidade institucional. Que a lei ela traz uma redação e às vezes você tem que ler tentando imaginar o que o legislador de fato quis proibir. Lá ele fala em autorizar a publicidade institucional nos 3 meses que antecedem as eleições. Publicidade institucional, o que é isso, professor? Publicidade institucional é aquela propaganda que o poder público faz dos atos, programas, obras, serviços e campanhas. Sabe? E aí, quando eu falo de publicidade institucional, é qualquer publicidade institucional. Ela não pode ser feita nos 3 meses que antecedem as eleições. Porque, enfim, o objetivo é claro, né? Não usar esse mecanismo, essa possibilidade para favorecer candidatos, partidos e coligações. Ainda que a autorização se dê nos 3 meses anteriores às eleições, durante os 3 meses que antecedem as eleições, não pode fazer propaganda. Bom, é claro que a lei, ela, penso eu sabiamente, ela traz algumas exceções. Primeiro que a primeira exceção não é bem uma exceção, é uma delimitação espacial, é que essa vedação se aplica na circunscrição eleitoral. Então, se as eleições forem apenas municipais, não tem nenhuma vedação à publicidade institucional do governo federal, porque não está tendo eleições nacionais para se proibir a propaganda do governo federal. Se é municipal, então a vedação se dá apenas na publicidade municipal. Se as eleições são municipais, a vedação então é apenas para a publicidade no âmbito municipal. Então é na esfera ou na circunscrição da disputa eleitoral apenas que se faz essa vedação. Se aplica a toda e qualquer forma
de publicidade que se possa imaginar. Rádio, TV, outdoor, cartaz, enfim, internet, enfim, qualquer mecanismo de publicidade está vedado dentro deste período. Bom, eu vou admitir, entretanto, a publicidade institucional em duas hipóteses. Duas hipóteses. Primeiro, em caso de grave e urgente necessidade pública, desde que haja autorização da Justiça Eleitoral. Então está acontecendo uma catástrofe na cidade e é necessário que a prefeitura vá à televisão, uma campanha maciça para explicar às pessoas o que está acontecendo, o que elas devem fazer, e é super necessário que elas façam assim e tal. Se a Justiça Eleitoral autorizar, aí pode fazer a publicidade institucional nesse período. Outra situação é que o poder público, seja proprietário de sociedade de economia mista ou de empresa pública, que há competição no mercado, né? Então, ela, como uma empresa que compete no mercado, ela tem que fazer propaganda do produto dela, do serviço dela. Nesse caso também é autorizado, desde que a propaganda seja uma propaganda competitiva, para acentuar aí a necessidade de comprar o produto daquela empresa ou contratar o seu serviço e não do concorrente. Ainda com relação à publicidade, eu tenho aqui a 10ª conduta vedada, que é o limite de gasto com publicidade no ano de eleição. Olha só, os gastos com publicidade da administração pública no primeiro semestre do ano das eleições. Por que primeiro semestre? Porque no segundo semestre está vedado, acabei de falar. Pelo menos até o dia da eleição está vedado. Mas o gasto com publicidade no primeiro semestre do ano das eleições não pode exceder a média dos 3 últimos anos ou o valor gasto no último ano, o que for menor. Gente, o que é isso? Chega no ano da eleição, entra de janeiro, fevereiro do ano da eleição, aí começa a despejar propaganda do governo do estado, do governo federal e da prefeitura, e aí você tem uma vontade danada de se mudar para aquele lugar que aparece na propaganda, né? Tão maravilhoso que é. Essa vedação é para evitar esse tipo de coisa, esse gasto excessivo no ano da eleição. Então está dizendo, ó, tudo bem, nos 6 primeiros meses do ano da eleição eu posso gastar com publicidade, ainda não está vedado nos 3 meses anteriores, né? Antes disso, nos 6 primeiros meses do ano, ou no primeiro semestre, eu posso gastar, desde que eu não gaste mais do que a média dos 3 últimos anos, dentro do primeiro semestre, é claro, ou desde que eu não gaste mais do que eu gastei no último ano, na média do último ano. E aí, se os valores não forem coincidentes, certamente não serão, eu vou no menor. Então, o objetivo é não aumentar o gasto com publicidade em ano de eleição. A 11ª vedação diz respeito à revisão geral da remuneração de servidor público. O que diz o artigo 73, inciso 8º? Ele diz o seguinte, que é vedado conceder, a partir dos 6 meses que antecedem as eleições, revisão de remuneração dos servidores que exceda a recomposição das perdas inflacionárias ao longo do ano da eleição. Aqui, de novo, vou ter que me remitir ao direito administrativo e ao direito eleitoral, e ao direito constitucional, perdão. A Constituição garante a revisão geral anual da remuneração do servidor, sempre na mesma data base, sem distinção de índice, conforme artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Então, esse dispositivo está voltado para a revisão, para essa revisão geral. E aí a gente começa a já ter problema. Porque a Constituição assegura um direito ao servidor, ao agente público, na verdade, de ter uma revisão geral com vistas à recomposição das perdas inflacionárias nos últimos 12 meses. A cada ano, eu tenho o direito assegurado na Constituição de ter uma revisão geral da minha remuneração. Eu quero frisar isso inicialmente para dizer que há uma diferença entre revisão geral e revisão setorial. Então, a lei não está proibindo revisões setoriais. Por exemplo, uma categoria está ganhando muito aquém do que a média do mercado e eu quero consertar essa situação. Isso não está vedado no dispositivo. O que está vedado no dispositivo que é dar uma revisão geral para todos os servidores, portanto, que
exceda a recomposição das perdas no ano da eleição. Então, até 6 meses antes da eleição, que é a data limite, eu posso dar revisão, desde que essa revisão não extrapole a perda inflacionária apenas no ano da eleição. Quer dizer, há toda uma discussão a respeito desse dispositivo, mas eu anoto assim, o que é possível fazer apesar dessa vedação? Interpretando essa vedação, inclusive a partir de jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, é possível conceder, antes que se adentre nos 6 meses que antecedem as eleições, uma revisão geral que exceda a perda do poder aquisitivo da remuneração do servidor. Bom, lá está dizendo os 6 meses que antecedem as eleições. Dentro desse período, que vai aí de abril a outubro, eu não posso dar uma recomposição geral que exceda a inflação neste ano da eleição. Mas antes de abril eu posso. Não tem vedação para antes de abril. Então, se a data base lá é janeiro ou fevereiro, eu posso dar a recomposição normal, porque não entra na vedação aqui estabelecida pela lei eleitoral. Outra coisa, eu posso conceder, dentro daquele período de 6 meses, uma revisão geral, desde que não represente uma recomposição de perdas para além das perdas acontecidas no ano da eleição, enfim, aqui é a regra geral, e eu posso ainda conceder, mesmo dentro dos 6 meses, a chamada revisão setorial. De novo, eu lembro a você que seja para dar uma revisão setorial, seja para dar uma revisão geral, que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe o aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do mandato. A gente está caminhando já para terminar aqui a nossa abordagem. O artigo 74, agora a gente saiu, enfim, do artigo 73. O artigo 74, ele está tratando de uma espécie de abuso de autoridade ou abuso de poder, considera como abuso de autoridade ou abuso de poder a infração ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que veda na publicidade institucional o uso de nomes, símbolos e imagens que configurem promoção pessoal, com o objetivo, no caso aqui, de ganhos eleitorais. Às vezes, a chamada propaganda eleitoral disfarçada. E esse é o foco da legislação eleitoral. A lei eleitoral não está só preocupada com a questão de improbidade, de violação apenas da norma constitucional. Está preocupado com isso também, mas está preocupada essencialmente com o desequilíbrio na disputa, o desequilíbrio indevido, ilícito, ilegítimo na disputa eleitoral. Então, às vezes, a propaganda institucional, a propaganda do poder público, a publicidade institucional é utilizada como propaganda eleitoral disfarçada. Se é isso, se é possível demonstrar isso, a competência para julgar esse caso, se suspenda a propaganda ou não, se aplica sanções ou não, com propaganda intempestiva e outras possibilidades, a competência é da Justiça Eleitoral. Lembrando que essa vedação aqui se aplica em todo o ano da eleição. Aqui é sempre bom lembrar também, aqui para fechar especificamente essa vedação, é sempre bom lembrar que o uso, atenção, o que eu vou lhe dizer, o uso para fins eleitorais de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgãos de governo configura também crime eleitoral. Observe que eu estou tratando de duas situações. Eu estou tratando de ilícitos eleitorais administrativos, que pode gerar multa, suspensão da medida, cassação de registro de candidatura, perda do diploma. Estou tratando, por outro lado, de crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral e outra norma eleitoral, outro diploma eleitoral vigente. E, nesse caso, as sanções são de outra natureza, são sanções de natureza criminal, né? Fim de pena privativa de liberdade e outras sanções. Muito bom. Então,
O próprio artigo 40 da Lei Geral das Eleições estabelece como crime eleitoral o uso de símbolos, frases ou imagens, o uso pelo candidato ou pelo pretenso candidato de símbolos, imagens ou frases associadas ao poder público em sua campanha eleitoral. Uma outra questão trazida no artigo 75, que é a vedação para contratação e realização de shows artísticos em inaugurações de obras públicas, obras e serviços públicos, nos 3 meses que antecedem as eleições. Atenção! O poder público não pode contratar show artístico na inauguração de obra pública nos 3 meses que antecedem as eleições. Antes disso, não tem problema. Se isso é desrespeitado, vai configurar o abuso de poder econômico, implicando na suspensão imediata da conduta, a cassação do registro ou a perda do diploma. Uma outra vedação, a gente está caminhando realmente para o fim, é a participação de candidatos em inaugurações. Olha, é proibido a qualquer candidato, nos 3 meses que antecedem as eleições, comparecer a inaugurações de obras e serviços públicos. O verbo aqui é comparecer. Então, por que você tem que prestar uma atenção danada nisso aqui? Mesmo que o candidato haja comparecido como mero espectador, ou sem que se dê a ele uma posição de destaque na solenidade, vai configurar a conduta vedada. Sim, vai configurar a conduta vedada desde que sua presença seja notada e associada à inauguração em questão. Ou seja, se ele for, ele vai ser notado, a não ser que ele vá disfarçado. Mas se ele for, ele vai ser observado. E a presença dele ali se chamou atenção, mesmo que ele não tenha subido no palanque, mesmo que o locutor não tenha mencionado a presença dele, querendo destacar aqui a presença, mesmo que não tenha sido feito isso, se a presença dele for percebida, já é a conduta vedada, porque ele compareceu, foi percebido, e as pessoas vão ligar o nome dele à inauguração da obra, e isso vai gerar um problema para o seu candidato. E a sanção, no caso, é a cassação do registro ou do diploma. É grave a sanção aplicada aqui. Já que eu falei em sanção, para encerrar então essa conversa de hoje, quanto às sanções aplicáveis em caso de condutas vedadas, dessas todas que a gente mencionou aqui, nessa 1 hora de conversa que a gente teve até agora. Uma multa que vai de 5 mil a 100 mil UFIs, sendo que ela é duplicada na reincidência, ou seja, de 10 mil a 200 mil UFIs. Cassação do registro ou do diploma, uma pena grave, a pessoa deixa de ser candidata. Além disso, a lei vem dizer que podem se aplicar outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar. Enfim, pode sofrer lá um processo na Câmara Municipal, ele pode sofrer um processo administrativo disciplinar dentro lá da Prefeitura, do Estado, enfim. E as condutas ainda caracterizam atos de improbidade administrativa do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Observe que, além disso tudo, né, cassação de registro, perda do diploma, multa violenta, cara, sanções administrativas, ainda configura improbidade administrativa com a aplicação das seguintes possíveis penalidades: ressarcimento integral do dano, perda da função, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, multa civil até 100 vezes a remuneração do agente e a proibição de contratar e receber benefícios, incentivos do poder público por 3 anos. As condutas vedadas estão aí listadas, há uma quantidade boa, né? Uma análise bem detalhada que procuramos fazer com vocês. Essas vedações objetivam garantir a igualdade de oportunidades e evitar um desequilíbrio ilegítimo mediante o uso indevido da administração pública em favor de candidatos, partidos e coligações.
Muito obrigado pela sua paciência, por ter participado conosco até agora e bons estudos de direito eleitoral.